Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Ainda de pé como os irmãos estão, eu vos convido a abrir as vossas Bíblias em João, o Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de 1 a 7 e do 25 ao 30. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui externar os meus agradecimentos a Deus pela rica oportunidade de fazer parte de um evento a essa altura. Só Deus pode fazer isso. Então eu digo a você que tem promessa do Senhor, permaneça firme, porque no tempo certo Deus vai te exaltar. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Diego Vinícius, a sua esposa, cantora Jaciana Mendes. É uma alegria, eu faço questão de expressar nossa gratidão. Eles também saíram daqui, estiveram no nosso casamento lá em Brasília, irmãos, como ele disse, 230 quilômetros, e nos deu essa honra. Tem toda a nossa gratidão, já moram no nosso coração. Missionária Carol, missionário William, a caravana que nos acompanha, a minha esposa, a mulher que Deus tem colocado no meu caminho, e juntos estamos aí fazendo o ID do Senhor. E a irmã Cleide, sempre vendo ela pelas redes sociais, e hoje tivemos aqui o privilégio de conhecê-la pessoalmente. E que Deus abençoe todos os irmãos presentes aqui. Aleluia. Os irmãos encontraram, amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Aleluia. E quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto à herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era quase a hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Versículo de número 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Os irmãos, podeis tomar os vossos assentos, glorificando o nome do Senhor. Não cesse de glorificar, pois o Espírito Santo já está em nosso meio, manifesta em nosso meio, e ainda nesta noite Ele quer te usar, ainda nesta noite Ele quer lançar sobre o teu coração uma vocação missionária, uma vocação a qual Cristo nos convoca nesta última hora, uma vocação para sermos ganhadores de almas, para arrancarmos as almas do inferno, as almas que caminham ao sentido ao inferno. Deus, nesta última hora, Ele conta comigo, Ele conta com você. Somos os instrumentos na mão do Senhor, somos a esperança do Senhor nesta última hora, para podermos garearmos as almas que estão caminhando ao inferno. E quando nós falamos em ganhar alma, Deus coloca então no meu coração esta mensagem, que eu quero aqui nestes 30 minutos trazer aos vossos corações aquilo que o Senhor já tem falado comigo. E eu quero trazer por tema: só ganha almas
quem rompe barreiras. Para fazer missões é necessário rompermos algumas barreiras. E o maior exemplo de romper barreiras está no Evangelho de João, capítulo de número 4, onde a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus Cristo, ele sai da Judeia, Jesus Cristo sai da zona de conforto, ele sai do lugar onde era propício para si, ele sai do local de facilidade e vai sentido a Galileia. E quando nós vamos meditar e estudar o que era a Galileia, nós vamos ver que Galileia era uma terra de rejeição, uma terra do esquecimento, uma terra de trevas, uma terra que não tinha nenhuma atração aos olhos dos judeus. Nenhum judeu queria saber da Galileia, nenhum judeu queria sequer passar próximo da Galileia, mas Cristo agora se levanta com o intuito de levar a salvação àqueles que estavam ali na Galileia, os galileus. Cristo então levanta e toma uma atitude que nenhum outro antes tenha tomado, sequer tenha pensado em levar a palavra do Senhor para os galileus que estavam perecendo. Galileia era uma terra de sequidão, uma terra de esquecimento. Galileia era uma terra tão rejeitada que a Bíblia vai nos dizer no livro de 2 Reis, que os reis das nações eleitas faz uma aliança com os reis de Israel, e os reis de Israel dão então a terra da Galileia para ter proveito da situação. Ou seja, era uma terra que não tinha nenhum mérito, era uma terra que não tinha nenhum valor aos olhos dos judeus. Os judeus desprezavam a Galileia. Galileia tinha pelo menos 3 características. Era uma terra estranha, uma terra sem produção, terra de trevas, conforme Isaías 9, versículo de número 1 vai dizer. Ninguém queria envolver com a Galileia, pois qual lucro poderia a Galileia trazer, ou o retorno para aquele que investisse naquele lugar, naquela região? Galileia era terra de sequidão, uma terra sem fertilidade, devido às montanhas, terreno pedregoso. Galileia era uma terra de rejeição, terra considerada maldita por todo judeu, uma terra amaldiçoada. Ninguém tinha olhos para a Galileia, mas Jesus Cristo então agora levanta, ele sai de Jerusalém, ele sai da Judeia, e ele diz: irei eu a Galileia, irei eu tomar agora uma atitude que até o presente momento nenhum outro tenha tomado. Vou eu lá levar a minha palavra, vou eu abrir a porta da salvação, vou eu dizer a eles que ainda tem um valor dado àquele povo que ali habita, aquele povo que ali está. Jesus Cristo não via com os olhos as quais os judeus viam. Jesus Cristo não via a terra como sequidão. Jesus Cristo não via a terra amaldiçoada. Jesus Cristo não via o pedregulho que ali havia, mas Jesus Cristo visualizava as almas que estavam na Galileia. Jesus Cristo visualizava as almas que estavam perecendo na Galileia. Aquele que quer ganhar alma, é necessário sair da zona de conforto, tem que ir aonde ninguém quer ir, tem que fazer o que ninguém quer fazer, porque essa foi a atitude de Cristo ali em Jerusalém, no meio da Judeia. Judeia é zona de conforto, Judeia era pregar em púlpito de igreja e de congresso, mas para chegar até aqui é necessário ter uma folha de trabalho, é necessário ter guerreado noite e dia por uma alma, a qual o Senhor tem colocado na sua mão, é investir naqueles que ninguém mais acredita, que a sociedade desprezou, que a sociedade jogou fora, aquele que ninguém valoriza. Você diz: ainda tem um valor, é galileu, mas o Jesus Cristo da Judeia tem um valor à alma dele, tem amor à alma dele e deseja que ele seja salvo como qualquer outro. Nós precisamos romper as barreiras, nós precisamos quebrar esses preceitos que tem em nosso meio. Muitas das vezes nós começamos a olhar no espelho e nos deparamos com situações de conforto, quando nos deparamos entrando numa zona de conforto, num acomodismo espiritual, e pensamos que ali já foi necessário. Nós compreendemos o que Cristo fez na nossa vida, nós entendemos de onde Ele nos tirou, nós entendemos o milagre que Ele operou na nossa vida, mas ainda não compreendemos que Ele fez tudo isso com o único propósito: sermos ganhadores de alma nesta última hora, sermos ganhadores de alma nesse último instante da igreja aqui na face da terra. Aleluia!
É maravilhoso participarmos de um evento a essa envergadura, pastor Diego. É maravilhoso estarmos aqui diante das câmeras. É maravilhoso saber que estamos sendo transmitidos ao vivo. É muito maravilhoso, é muito gratificante. Faz parte do processo. Só estou aqui porque Deus um dia prometeu. Mas melhor é lutar noite e dia por um pecador que está perecendo. Melhor é chegar-se diante de Cristo e apresentar a Ele almas que Satanás estava levando ao inferno. É melhor chegar diante dele naquele dia e dizer: Pai, eu não consegui muita coisa no mundo físico, mas no mundo espiritual eu te apresento essas almas que estavam perecendo, e eu levei tua palavra e eles foram alcançados pelo teu evangelho. Jesus Cristo toma essa atitude, Ele sai, Ele tem essa iniciativa, e Ele sai da Judéia, Ele sai de Jerusalém, e vai caminhando para a Galileia, e a Bíblia vai nos dizer que era necessário passar por Samaria, era necessário Jesus Cristo passar por Samaria, e Jesus Cristo então, quando chega a Samaria, Ele então se depara ali no poço de Jacó, Ele se depara com uma mulher, e ele então começa a dialogar com aquela mulher, conversar com aquela mulher. Era uma barreira que ele estava quebrando. Primeiro porque os judeus não se davam bem com o samaritano, muito menos uma mulher samaritana falar com o judeu. Por isso que a Bíblia nos diz que seus discípulos ficaram olhando e ficaram ali imaginando: meu Deus, o que falas ele com esta mulher? Falar com uma mulher já não era das melhores opções para um judeu. Imagine agora com uma mulher samaritana, pecadora. E a Bíblia vai nos dizer então que Jesus Cristo, quando está falando com aquela mulher, ele pede a ela água para beber. Ele pede a ela da água que ela estava tirando da fonte. E ela diz para ele: como podes tu, sendo judeu, falar comigo que sou pecador e me pedir água para beber? Jesus Cristo olha para ela e diz: mulher, se tu souberas quem te pede de beber, tu pediria e ele te daria da água da vida. Ele te daria da água da salvação. Essa ferramenta que vai levar esta água nesta última hora, eu e você. Por isso que Cristo nos levantou, para levarmos a água da vida eterna para aqueles que estão perecendo. Aleluia! Aleluia! O evangelho não pode ter sentido se não tiver salvação, se não tiver transformação, se não tiver mudança. O evangelho não pode ter sentido se não envolver as almas dos pecadores ao reino dos céus, serem transformadas e moldadas pelo poder da palavra que habita em nós. Aleluia! E quando Jesus Cristo está falando com aquela mulher, e ela então diz: eu quero desta água, Senhor, me dá desta água, Senhor. E Jesus diz para ela, inicia então ali uma conversa, um diálogo mais profundo, meus irmãos. Inicia agora um diálogo para levar o entendimento, a compreensão àquela mulher de que ele era o Cristo. E ela então chega a um determinado momento que diz: porventura o Cristo não virá, porventura o Cristo não virá para nos salvar. E ele agora se revela e diz: mulher, sou eu, é eu que estou falando contigo, mulher. A água que eu quero te dar, mulher, é a água que você vai tomar e nunca mais você vai ter sede. É a água que você vai tomar e a sua vida vai ser restaurada. É a água que você vai tomar e a sua vida vai ser transformada. É desta água que eu quero oferecer. Para fazer a mudança, a diferença, é necessário romper barreira. Para fazer a diferença na vida de pecador, temos que sair da zona de conforto, temos que ir para o lado de fora. Nós temos que entrar no bar, nós temos que entrar na boca de fumo, nós temos que pregar a palavra da salvação. Foi para isso que Cristo nos chamou, foi para isso que Cristo nos salvou, foi para isso que Cristo nos transformou. O milagre de Deus não tem nenhum outro propósito a não ser manifestar a sua glória, para que pecadores reconheçam que Ele muda, que Ele transforma. O milagre do Senhor não tem nenhuma outra opção, meus irmãos, a não ser conduzir os pecadores para o céu. É por isso que Ele nos curou, é por isso que Ele nos lavou, é por isso que Ele tirou o vício de nós, é por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, foi para nós fazermos discípulos.
Foi para nós chegarmos no céu e apresentar a Ele uma multidão de pecadores que estavam indo para o inferno. Foi para isso que Ele nos chamou, meus irmãos. Nós temos que nos pôr na postura, nós temos que romper essa barreira, nós temos que sair da zona de conforto, nós temos que sair das quatro paredes, porque Deus nos chamou para buscar aqueles que estão de fora. Deus nos chamou nesta última hora para chegarmos aqui com um bêbado, com um drogado, com aquele que está perseguido, que não tem mais solução aos olhos do mundo, mas Cristo nesta última hora está dizendo para eles: vem, 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 eu estou enviando os meus servos para vos buscar, vem, vem. Cristo está nos chamando para adentrarmos na Galileia, Cristo está nos chamando para adentrarmos em Samaria. Ninguém quer compromisso com Samaria, ninguém quer compromisso com a Galileia. É por isso que Cristo nos chamou, meus irmãos. Saia daqui hoje dizendo: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, Jesus, aleluia. Nós precisamos romper estas barreiras. Nós temos que dar um tapa na cara de Satanás. Nós temos que dar a volta por cima. Nós temos que outra vez voltarmos à cruz do Calvário, nos enchermos novamente e sairmos pela rua. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele cura, Ele limpa, Ele batiza, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. É tempo de nós sairmos das quatro paredes, é tempo de darmos um salto para o lado de fora. Ninguém quer compromisso com os bares, meus irmãos, ninguém quer compromisso com a boca de fumo. Muitos temem o tráfico, muitos temem a ignorância daqueles que estão lá de fora perecendo, e muitas das vezes nós esquecemos que quem nos guarda é aquele que nos chamou, quem nos protege é aquele que nos chamou, quem dá a palavra da salvação na nossa boca é aquele que nos chamou. Aquele que nos chamou é muito, é muito, é muito, é muito maior do que aquele que nos faz oposição, é muito maior do que aquele que nos amedronta, é muito maior do que todo o reino das trevas. Ele nos chamou, Ele nos guarda, e a nossa boca é a porta-voz dEle nesta última hora. Aleluia. Aleluia. Em um congresso de missões não poderia ser outra palavra. Em um congresso de missões, Deus não poderia nos usar para transmitir outra mensagem, a não ser a cruz do Calvário, a não ser a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, a não ser o arrebatamento, a não ser pecadores transformados, a não ser pecadores cheios novamente do Espírito Santo. É por isso que Ele conta com nós, é para isso que Ele conta com nós. Tem Samaria nos esperando, tem galileus nos esperando, tem pecadores nos esperando, tem pecadores gritando: para onde irei eu após a vida aqui nesta terra? Para onde irei eu? Eu e você temos a responsabilidade de chegar até eles e dizer: tem um Jesus que cura, tem um Jesus que transforma, tem um Jesus que purifica e vai mudar a sua história. Cristo está nos chamando, Cristo está nos chamando para podermos fazer missões. Moramos ali em Brasília, e quantas das vezes não nos deparamos com tantas pessoas na rodoviária, nas ruas, desacreditados, jogados às calçadas, porque ninguém quer mais compromisso com eles, nem sequer as casas de recuperações querem mais nada com eles. Muitas pessoas passam, viram o rosto, viram a cara, não querem nada com eles, mas Cristo está dizendo para mim e para você: vai até eles, diz que eu quero eles, diz que eu vou transformar a vida deles, diz que eu vou curar a alma deles, diz que eu vou lavá-los com meu sangue, e tem uma eternidade nos aguardando. A trombeta vai soar, e Cristo não quer que nenhum de nós pereçamos, mas que todos subamos para morar com Ele na eternidade. Aleluia, Jesus, aleluia, Pai.
E quando Jesus Cristo está então dizendo para aquela mulher: olha o que você pode fazer na vida de uma pessoa, meus amados, coloque-se na posição, na postura que Cristo nos chama, enchei-vos novamente do Espírito, coloque-se a postura e tenha a atitude de Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque quando Cristo conta, traz, revela aquela mulher, tudo quanto ela tem feito na sua vida, toda a sua podridão, todo o seu pecado que estava oculto, quando Cristo revela, detalhe, quando Cristo revela a podridão de alguém, Ele não revela a não ser para a transformação, Ele não revela não somente para a mudança, para operar e fazer através da nossa vida. Por isso é necessário lavarmos novamente com o sangue do Cordeiro. É porque Ele quer nos usar, é porque Ele quer nos usar, é porque Ele quer nos usar nesta última hora. E quando Jesus Cristo revela a ela toda a podridão, ela então sai, bate em retirada e começa a dizer para todo samaritano: olha, eu estava ali no poço da herdade, puxando água, quando um homem vem e se apresenta a mim, diz que é o Cristo Salvador. Porventura não é Ele mesmo Cristo? Porventura não é Ele mesmo Cristo? Porque trouxe a mim tudo quanto eu tenho feito. Aquele homem é profeta, aquele homem é o Cristo. Então aquela mulher pregou por toda Samaria que Jesus Cristo estava no meio deles, que Jesus Cristo estava em Samaria, Jesus Cristo estava rompendo a barreira, e aqueles homens correm e chegam até Ele: fique conosco ainda 2 dias, e Samaria foi alcançada por Jesus Cristo, porque Ele teve a atitude de romper barreira. Ele saiu da Judeia e foi para Samaria, e fez a diferença. Saia nesta noite da zona de conforto, porque grandes coisas Cristo quer fazer através da minha e da sua vida. Vamos sair e nos colocar aonde Cristo quer, e simplesmente nos sermos conduzidos pelo Espírito. Aleluia, Jesus, aleluia, papai. Que o Senhor compadeça de nós, Senhor, e que teu fervor volte novamente queimar no nosso coração, Pai, que todavia nós não percamos o foco, mas que nós venhamos sempre nos concentrar na vida dos pecadores, Pai. Nos ajuda, Pai, tem misericórdia de nós, dai-nos novamente outra vez o Espírito Santo, nos renova de dentro para fora, Senhor, inova-nos nesta noite, Pai, que possamos sair daqui hoje cheios, para podermos ganhar as almas para Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nada nós poderemos fazer. Nos ajuda, Pai. Jesus Cristo, Ele quebra esse preceito. Para podermos ter a mesma atitude de Cristo, é necessário nós perdermos, é necessário nós rompermos, é necessário a gente romper a barreira do ser. Muitas das vezes nós pensamos: eu já fui curado, eu já fui remido, eu já fui lavado, eu já fui transformado. Mas Cristo está dizendo: é hora de você deixar o ser. Você não precisa ser para fazer, você não precisa ser para eu operar na sua vida, não. Você só precisa se impor na condição de servo e reconhecer que é eu que uso, que é eu que levo, é eu que conduzo, é eu que convenço, é eu que transformo, é eu que faço a diferença. Você só é instrumento, você só é instrumento. Da sua boca sai a palavra de mudança, da sua boca sai a palavra da transformação. Ele conta comigo, Ele conta contigo, Ele conta conosco para ganharmos as almas nesta última hora. Vamos sair daqui desse evento dizendo: Senhor, aonde tem uma Galileia, Senhor, aonde tem uma Samaria, Senhor, aonde tem um Galileu, Senhor, aonde tem um samaritano, Pai, me dê uma mulher daquela qual o Senhor encontraste no poço da herdade, porque eu quero fazer alguma coisa para Ti, eu quero operar algo em prol do Teu reino nesta última hora. Cristo nos traz, nos enche outra vez, Ele nos lava, nós pulamos no poder,
nós sacudimos na unção, para sairmos daquelas portas e encontrarmos um drogado, um bêbado, um desacreditado, para dizer: Cristo te chama, Cristo te ama, Cristo não esqueceu de você, Cristo quer te salvar. É para isso que Ele nos trouxe, é para isso que Ele nos enche. Não precisamos ser para fazer, só precisamos obedecer e nos colocar à postura que Cristo nos chama. Cristo nos chama para esvaziar de nós e nos encher outra vez do Espírito. Cristo nos chama nesta noite para compreender que a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, e em Atos capítulo número 2, o derramamento do Espírito, não teve outro propósito: convencer pecador, lavar pecador, mudar a vida de pecador. O Espírito Santo não foi dado não somente para testificar com o pecador que Cristo é o Salvador. É a testemunha que Ele nos usa nesta última hora para falar através da nossa boca, o Espírito Santo. É para isso que Ele nos batiza, é para isso que Ele nos dá o seu dom, é para isso que você coloca a mão no enfermo, ele é curado. É para que eles reconheçam: tem um Salvador da minha alma, tem alguém que salva, tem alguém que me ama, tem alguém que vai me levar para uma eternidade, tem alguém que me olha com os olhos diferentes que a humanidade olha, tem alguém que fala de mim diferente do que a humanidade fala. É para isso que Ele fez tudo isso na sua vida. Aleluia, eu vou falar tudo. Eu me recordo que uma certa vez o apóstolo Pedro chega até Jesus Cristo quando ele falava da sua morte, a ressurreição e a ascensão. Pedro então diz para o Senhor: Pai, o Senhor não precisa passar por tudo isso, não é necessário o Senhor passar por essa humilhação, não é necessário o Senhor morrer. Cristo então olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, porque você não sabe o que diz. Quando nós queremos Cristo só para nós, nós não estamos no centro da vontade de Deus. Quando nós queremos Cristo apenas na nossa vida, quando nós guardamos o que Ele fez, nós não estamos não somente fazendo a vontade de Satanás, mas estamos contrariando Cristo, porque Ele fez isso para podermos envergonharmos o inferno. Ele nos deu a sua unção e a sua glória para sermos ganhadores de alma. Não é para omitir o seu poder na nossa vida, mas para pregoar o evangelho da salvação nesta última hora. É para fazermos como aquela mulher: eu encontrei com Jesus, e o Salvador está ali. Ela apontou onde estava o Salvador, e todos os samaritanos foram correndo: aonde está esse homem? Cadê este homem? É para isso que Cristo nos chama, é para isso que Ele nos chama, para apontarmos Cristo para aqueles que estão necessitados da presença do Senhor. É necessário nós romper a barreira do ter. Muitas das vezes nós pensamos: eu vou esperar eu ter isso, eu vou esperar eu ter aquilo, eu vou esperar minha vida financeira estabilizar, eu vou esperar eu ter condições financeiras para fazer alguma coisa para o Senhor. E muitas das vezes nós ficamos esperando ter para fazer. Cristo é o provedor de tudo, nós não temos que nos preocupar com nada. Vamos no caminho para a Samaritana, vamos pegar o caminho para Galileia, porque Ele é o provedor de todas as coisas. Ele é o provedor. Nós não temos que temer nada, meus irmãos, porque aquilo que nos faltar, Ele há de prover na nossa vida. Aleluia! Cristo, Ele vai prover tudo que nós precisamos para fazer a diferença em Samaria. Cristo vai prover tudo para nós fazer a diferença na Galileia. Cristo vai fazer tudo quanto nós precisamos. Aleluia. Já caminhou para o término da mensagem, e eu queria trazer aqui para vocês apenas 3 características que nós, como homens e mulheres de Deus,
precisamos ter nesta última hora para fazermos um diferencial nesse mundo contaminado pelo pecado. Eu quero trazer aqui apenas 3 prioridades que temos que ter na nossa vida para fazer uma grande diferença em Samaria, para fazer uma grande diferença na Galileia. Não é esperar muito dinheiro, não é esperar recursos, porque Ele é o provedor. Nós temos apenas que obedecer a sua voz. Nós temos apenas que entrar pelo caminho e começar a caminhar para a Galileia, começar a caminhar para Samaria. Se não for pedir muito, eu queria pedir à igreja que ficasse de pé. Deus conta comigo, Deus conta com você. Deus conta comigo, Deus conta com você. Ouça apenas o que Deus falará ao teu coração, para nesta última hora, você fazer uma diferença nesse mundo de trevas. Galileia era terra de trevas, era terra de sequidão, mas Jesus Cristo rompeu todas as barreiras. Ele quer que rompamos a barreira. Nós só precisamos saber nesta última hora que a unção e o poder do Espírito Santo, ela está sobre a nossa vida, que a unção e o poder do Espírito, ela está permeada no nosso coração. Nós só precisamos ter essas certezas. Nós só precisamos saber e entender que o evangelho que eu prego e que você prega, ele não tem possibilidade de falhar. O evangelho que eu e você prega, ele não tem possibilidade de dar erro. Então abre a boca, prega, prega, prega. O evangelho não erra, o evangelho não falha. Nós só precisamos saber que Cristo fez uma promessa na nossa vida. Cristo fez uma promessa na minha e na sua vida, e esta promessa é para ganharmos almas. Então quando estiver triste, quando estiver açoitado, quando se sentir caluniado, lembra da promessa, porque tem uma promessa que arde no meu e no seu coração. Tem uma promessa que queima, uma chama que queima no nosso coração. E nesses últimos 5 minutos que eu tenho, eu quero apenas vos dizer que no versículo 6, a Bíblia nos diz que ele, cansado do caminho, se assenta. Muitas das vezes a calúnia nos faz cansar. Muitas das vezes o ferimento da alma nos traz desejo de parar, pastor Diego Vinícius. Muitas das vezes as palavras negativas têm nos colocado sentado no meio do caminho, no meio do ministério. Mas Cristo não desistiu de nós, Cristo não desistiu de mim, Cristo não desistiu de você. O bálsamo ainda cura, o bálsamo ainda transforma, o bálsamo ainda muda. E ele está cansado. Nenhum Salvador deixou de sentir dor. Ele não deixou de sentir tristeza, porque calúnia dói no nosso peito, na nossa alma. Nós não achamos ser dignos diante de Deus para fazer alguma coisa. E Cristo então está sentado. Agora imagine você sentado à beira do ministério, à beira do poço da herdade, e você olha diante de você está uma Samaria, mas adiante está uma Galileia. Então Cristo coloca no teu coração: eu estou cansado, eu estou ferido, eu fui caluniado, muitos não acreditaram em mim, até mesmo eu sei que entre os que andam comigo tem um que vai me trair, mas isso não vai me fazer parar. A dor do necessitado não pode ser maior do que o evangelho de Cristo. A dor do necessitado não pode ser maior do que a calúnia que lançaram contra mim, contra você. A dor do necessitado não pode ser maior do que o ferimento que rasgou a nossa alma. A dor do necessitado não pode ser maior do que aquilo que falaram de mim, de você. Disseram que nós era pequeno, disseram que nós não ia muito longe, disseram que não tinha mais jeito, então deu a vontade de parar. Mas Cristo está te dizendo: para de
está te trazendo para te dizer: levanta outra vez, levanta outra vez, começa a caminhar, porque meu Espírito Santo cura agora, porque meu Espírito Santo fecha cicatrizes agora, porque o meu Espírito Santo derrama do meu bálsamo agora. A dor do necessitado não pode ser maior do que a agonia que está no nosso peito. A dor do necessitado pode conduzir ele ao inferno. Levanta a tua cabeça, em questão de pouco tempo a trombeta vai soar. Em questão de pouco tempo Cristo vai nos tirar dessa angústia. Em questão de pouco tempo a dor não fará mais parte da nossa vida. Em questão de pouco tempo Cristo nos levará. Nós iremos subir com o Rei, nós iremos subir com o Mestre, e esta dor, ela vai passar, mas a dor do necessitado, se não for alcançada, é uma eternidade de treva no lago de fogo. É por isso que Ele nos cura agora, é por isso que Ele nos lava agora, para nós não deixarmos de pregar, para nós não deixarmos de falar do Teu amor, para nós não deixarmos de falar do Teu Evangelho. Ele cura, o Espírito Santo cura, Ele liberta, Ele derrama do seu bálsamo, Ele renova outra vez, Ele dá força outra vez, Ele dá palavra outra vez, para você sair daqui cuspindo fogo na cara do diabo, é para você sair daqui entrando na boca de fumo, é para você sair daqui entrando no boteco, é para você sair daqui e não perder um beco, uma viela. Cristo está nos curando, o Espírito Santo está curando, para outra vez entrarmos a Galileia, para outra vez rompermos a barreira. Que Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.